exista uma luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Eu sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que o todo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos, e nesse estranho ao seu lado. Não despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Lutas no coração e na mente, mas ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo o Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Talvez hospedemos anjos sem saber. Anjos sem saber. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Feliz sábado a todos. Eu estou vendo aqui, estou vendo que a gente está tendo bastante visita, né? Que sejam todos bem-vindos na casa do Pai. Que bom que vocês escolheram hoje para estar aqui na casa do Pai, né?
que sejam todos bem-vindos. Agora a gente vai chamar o William, né, William? Os dias, o William já era para ter vindo pregar aqui outros dias, né, mas infelizmente teve um problema, né, William? Não pôde vir. E depois eu ia pregar no dia 20, né? 22, mas veio outra coisa. Aí o pastor remanejou ele e pediu para manejar ele para hoje. Nós estávamos falando ali atrás, que não foi o propósito nosso, mas sim o propósito de Deus. Por 2 vezes não dá certo o dia, mas Deus tinha uma mensagem, tinha que ser para hoje. Eu acredito que era para nós ser ouvido hoje, porque era para o nosso interesse hoje. Por isso Deus tem uma palavra para você hoje aqui, né, William? Seja bem-vindo e que Deus te use. Obrigado, feliz sábado, irmãos. Eu gosto muito da igreja, acho que vocês já notaram isso, né? A igreja que é muito boa, eu gosto muito da igreja aqui. Na verdade, eu gosto muito do povo adventista, povo alegre, bonito, cheiroso, também no sábado, né? Quem foi o irmão que fez oração aqui? Cavalo de Cid Moreira. Qual é o nome? Qual é o seu nome, irmão? Cid? Viu? Quase, Cid. Cirinho, quase, olha que voz bonita, né? Louvado seja Deus, que voz assim, nossa, rapaz, que legal, né? Os dons que Deus nos deu. E o pessoal que tocou em Neudina, né? Com a Larissa, que ficou muito bonito o hino, viu? Falta só o coral. Traz, ficou muito bonito, parabéns, Gina. Olha, falta pouco. Para a gente cantar esse louvor aí, tem um conjuntinho de oração muito bonito mesmo, ó. Esse hino chama muito minha atenção mesmo, né? Parabéns aí a Daniel Douglas que louvou a Deus. Como é bom louvar a Deus, estar na igreja, né? Ali. Que bom. Bem, trago saudações do povo lá da igreja do Dom Bosco, né? O povo adventista aí, vocês estão convidados também a estar na igreja do Dom Bosco, lá perto do SECAP, né? Depois do Bonfim. Serão muito bem recebidos também, tá bom? Porque a igreja é uma irmandade, né? Os irmãos, nós vamos pedir, irmão, vá acostumando com isso, porque o céu vai ser assim, tá? Festa, alegria, todo mundo junto, né? Cada um vai visitar a sua casa, amém? Você pode visitar a minha, né? Ali quando a gente visita, tem que ter uma comidinha também. Né, irmão? E bom, né? Estarmos juntos ao nosso Deus, né? Eu vou pedir para vocês estarem em oração nesse momento. Quando eu estiver aqui estudando a palavra de Deus com vocês, está muito importante a oração de vocês nesse momento comigo, beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a todos que estão vindo aqui à igreja pela primeira vez, visitantes, né? E todos somos filhos de Deus e servos de Deus, né? Amados de Deus. Sejam muito bem-vindos, tá bom? À casa de Deus, tá bom? Pedi para o Djalma, por favor, projetar. Ok. Sempre existiram pessoas na nossa vida que nos inspiraram, né? Sempre existiram pessoas que nos motivaram, ou somos, assim, um pedacinho dessa pessoa. Mas hoje eu vou falar de algumas pessoas que foram importantes na humanidade e mudaram a humanidade de alguma forma, né? Impactaram a humanidade e algumas frases dessas pessoas. Alguém conhece esse indivíduo aí? Será que é dessa época nossa ou não? É contemporâneo nosso ou não? Quem conhece? Quem fala aí? Quem é? Você chuta? Perdão? Tem que apontar ali. Certo? Tá ligado? Aí. René Descartes, né? Olha só que interessante a frase que ele disse: penso, logo existo. Cogito ergo sum é uma frase de autoria desse filósofo matemático francês René Descartes, né? Ele viveu no século XVI e é traduzido assim: penso, logo existo, né? Esses dias o irmão conversando comigo, falando comigo, ele mexe na área de informática, falou assim: você já pensou, será que nós estamos vivendo numa simulação? Já ouviu falar assim aí? Os jovens mexem mais com tecnologia, né? Já ouviram falar assim: estamos vivendo uma simulação? Que loucura que chegou a humanidade, vivendo uma simulação hoje nós aqui. Mas a ideia era: penso, se eu penso, eu estou existindo, né? Ali, vamos para o próximo indivíduo. É o de baixo. É o de
suspeito aqui. Eu dou uma dica, é brasileiro. Quem falou? Olha, levanta a mão alta, irmão. A irmã, olha só. A irmã da época lá de Jânio Quadros, muito bem, né? Eu coloquei essa foto dele novinho, mas essa aqui também, ó. Aí fica mais fácil, né? Os livros de história, esse Jânio Quadros, né? Olha a frase dele. Ele era um líder, né? Ele foi vereador de São Paulo, né? Tem uma história bem marcante. E ele foi um presidente que disse algumas coisas de certa forma populista. Ele disse assim, ó, uma das frases: o povo será a um tempo minha bússola e o meu destino. Olha que romântico, né? Imagina, o presidente fala assim, né? Dá o ego da gente, olha, nossa, eu vou ajudar a criar o meu presidente, né? O destino do Brasil. Tirando a parte do contexto político, né? O Jânio Quadros, ele realmente chamou muita atenção no Brasil, fez algumas coisas, tem os prós e contras, mas uma frase marcante dele aí para a geração da época, né? Esse indivíduo aqui, ele chama muito minha atenção porque eu li sobre ele e realmente foi um homem de Deus e para aquela época marcou muito, né? A sociedade, né, americana. Quem lembra o nome dele? Quem? Pode falar. Muito bem, Martin Luther King, né? Ele era um pastor batista, ativista estadunidense. Ele pelejava pelos negros, né, pela comunidade negra. Naquela época que tinha ônibus separados, né? Os brancos, os negros, tinha ambientes diferentes. E ele, com a palavra de Deus, ele falava e pregava e infelizmente foi assassinado. Mas tem umas frases interessantes que chamam muita atenção, frases fortes. Uma delas é essa: amor é a única força capaz de transformar o inimigo em um amigo. Olha. Outra frase: o que me assusta, essa talvez você conheça, o que me assusta não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Olha, a nossa sociedade hoje está passando por isso, né, em alguns momentos, né, da sua... Aí. Outra frase: nossas vidas começam a terminar no dia que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Não é verdade? Olha que frase tremenda. Coisas importantes, coisas que importam, se nós não nos posicionamos, podem fazer diferença para a vida das pessoas. Não se não é nossa. Olha que frase tremenda. Isso também se aplica a nós cristãos. Essa daqui, próxima: a verdadeira medida de um ser humano não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Quer conhecer quem é realmente a pessoa? Em momentos de crise, vai dizer quem ela é ou não é. Momentos de dificuldade, de luta, vai dizer quem ela é. E aí você vai ver quem realmente é o indivíduo. Esse próximo aqui é mais da nossa época, conhecem? Quem? Muito bem, Augusto Cury, psiquiatra, pesquisador e escritor. Uma frase interessante: uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Olha a frase: uma pessoa sábia aprende com erros de quem? Dos outros. Olha a frase dele. O inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com o erro dos outros para não cair no mesmo erro e precisar sofrer. Olha que coisa. E esse daqui eu ia colocar uma foto diferente, mas eu falei assim: não, vou colocar essa mesmo. Essa é bem. Diz que todo cientista tem um pouco de louco. E o Albert Einstein realmente é um cientista que mexeu com a humanidade, né? A história dele é longa, tem muita coisa interessante, tem fotos dele, assim, mas sempre foi meio assim, né? Meio pá, mas muito sábio, inteligente, né? Marcante também, a gente estuda sobre ele. Mas, olha só as frases que ele disse aqui, algumas, né? Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas, em relação à estupidez humana, tem dúvidas, se tem limite. Outra: pode ser que um dia nos afastemos, mas se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Frase deles. Agora eu vou mostrar essa próxima pessoa aqui. Essa quem é? Jesus Cristo. Vocês conhecem a história dessa foto? Eu tenho uma em casa.
Essa foto aí é a imagem que ela, nos seus passeios, nas suas visitas, em algumas casas, ela viu essa imagem de Cristo e ela disse o seguinte: se você pesquisar nos livros, né, e nas revistas da época da igreja, ela disse que essa imagem é a imagem mais próxima de Jesus das visões dela. Olha, interessante, é a imagem de Cristo. E hoje, justamente, nós iremos estudar as frases e as palavras de Cristo que modificaram o mundo em nossas vidas. Eu falei para vocês alguns pensadores, pessoas que impactaram a humanidade, mas nada melhor do que Cristo, que realmente mudou a humanidade de fato. As frases, as palavras que Ele nos disse são muito importantes para a nossa vida, nos orientam, nos guiam, elas mudam e mexem com a nossa vida. E você nesta manhã está aqui porque Cristo te chamou, Ele te trouxe nesta manhã para dizer, sabe o que? Muitas coisas. Uma delas é que Ele te ama, que Ele te perdoa, que Ele te cura, que Ele te alcança e que há esperança para você, que Ele criou o universo e as coisas para você. E Ele te ama e te chamou para reinar com Ele na eternidade. Eu gostaria que você notasse, prestasse atenção nesse momento na palavra de Deus, porque ela é importante para nós e para a nossa vida e a sua vida, e traz esperança. E ela nos mostra de onde viemos, quem somos e para onde vamos. A sociedade, o mundo está caótico, está confuso, pessoas querem ser outras coisas, pessoas sem saber onde estão, para onde vão. Mas a palavra de Deus, ela nos norteia, quer nortear a sua vida nesta manhã, quer mostrar quem você é, quem você pode ser. Eu convido você a estudarmos agora a primeira frase do texto de Cristo, que mudou a minha vida e continuará mudando, né? Impactou a humanidade. Abra a sua Bíblia em Lucas e nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje, tá? Vamos ler bastante textos bíblicos. Lucas capítulo 6, verso 27 a 29. Lucas 6, me perdoe, 27 a 29. Lucas capítulo 6, verso 27 a 29 diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que bate uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa levar também a tua túnica. Essa frase, esse ensinamento não é fácil, não era para o dia de Cristo, e muito menos para os nossos dias, porque a necessidade de anulação do ego, do eu. Amar o amigo é fácil, o irmão, o filho, que quer você bem, que vocês estão juntos, mas amar aqueles, ou cuidar daqueles que te desprezam, aqueles que te zombam, como zombaram a Cristo, aqueles que não gostam de você, já muda de figura. Não é fácil. O desafio de Deus para nós e para o poder dele é que nós entendamos essa parte aqui, essas palavras. O amor faz a diferença. O cristão, ele é o exemplo no mundo. Você pode ser erudito, acadêmico, você pode saber ciência, filosofia, mas sem amor, nada vale. Existem argumentos contra isso, essas características de indivíduo. Mas quando você ama o inimigo, é ilógico, não tem razão, não tem sentido. Só o amor de Deus, de Cristo, tem a resposta para isso. Amar, cuidar daquele que te despreza. Isso deve ser um motivo para nós, como cristãos, vivermos na terra. Os motivos
ser como Cristo, amar o próximo, respeitá-lo, mesmo que não goste de você. E aí diz a palavra que você vai amontoar o que na sua cabeça? Brasas vivas. E vão olhar para você e falar assim: quem é esse Douglas? Que a gente faz isso, faz aquilo, maltrata, mas ele tem um porte nobre. Eu quero conhecer quem é ele e o Deus dele. Eu quero conhecer esse que esteve com Cristo. Entende? Então, esta frase, ela mostra uma postura muito importante de nós como cristãos. Sermos cristãos de verdade, não só de boca para fora, mas de coração e segundo a vontade de Deus. Eu costumo dizer que é muito fácil nós sermos exemplo no mundo, lá fora, né, entre aspas, mas e aqui dentro da igreja? Aí dentro da igreja, vamos agora no nosso círculo aqui, a gente espera que o irmão seja tolerante, né? Bom, paciente, mas muitas vezes não vemos isso, não é? Aí devemos ser cristãos dentro da igreja. Isso é um desafio maior. Esse é um desafio que Jesus ele coloca diante de você. Na hora da crise, da dificuldade, do problema com o irmão, ele pede para você ser como ele agiu, como ele atuou, porque aí você conduz outros para a vida eterna. Importante. Vamos para outra frase, Mateus 7,12. Volta um pouquinho aí. Livro de Mateus, capítulo 7, verso 12. As palavras que a Bíblia diz e Cristo diz são espírito e vida, e elas vivificam a nossa alma, os nossos pensamentos. Então, quando nós abrimos a Bíblia, irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, os anjos do inimigo eles se afastam, e o Espírito de Deus aproxima, amém? Ele chega perto de nós, os anjos de Deus, o Espírito de Deus, porque conhecereis a verdade é o que? Libertará. A palavra de Deus, quando muito estudada de fato, ela faz diferença, ela nos liberta das cadeias de Satanás e do pecado, e por isso devemos estudar o Espírito de Deus, o coração, porque ela quer libertar você desta manhã, ela quer que você viva a vida de Cristo, se liberte do medo, do temor, do pecado, e viva uma nova vida. Mateus 7,12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei a vós também, a eles, porque esta é a lei e os profetas. Basta lembrar, meus queridos, que necessitamos de almoçar, tomar banho, de roupa, necessitamos de ser amados, ouvidos. É ou é? Nós temos nossa casa, nossa cama, e à noite, quando eu venho do serviço, tem dia que trabalho à noite, e pego ali a minha condução, né? Meu meio de transporte para ir para casa, e está frio ou está chovendo, eu penso assim: você já pensou, que legal, eu vou chegar na minha casa, tomar o meu banho quentinho e deitar do lado da minha amada. Amém? Minha esposa está ali. Então, isso é muito bom, mas nem todos têm, nem todos são ouvidos. Tem gente que não tem paciência com o próximo, e tem gente que é carente, porque ninguém quer ouvir, ninguém valoriza. As pessoas querem ser valorizadas, as pessoas querem ser amadas, e você é Jesus para elas. Você é Deus, a verdade para certas pessoas que nunca ouviram falar. Eu vou contar uma experiência para vocês, que minha família já conhece, mas eu estou contando para a honra e glória de Deus, não é para o meu agradecimento. Eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês, entenderam? A experiência que eu vou contar agora também. Meus filhos eram pequenos, o Samuel de colo e o Jonathan era pequenininho, e a gente estava morando aqui há cerca de 2 anos, 3 anos aqui em Taubaté, em 2007. Eu estava vindo do serviço e era hora do almoço. E eu saía lá do bairro do Sesc e ia até aqui em Porto da Mantiqueira, onde a gente mora. Eu lembro que eu estava vindo e eu parei no farol na praça do shopping velho. E eu vi um jovem, e era um andante, um andarilho, estava com uma mochila do lado pedindo. E eu, normal, olhei para ele e abri o farol e eu saí. E eu saí e alguma coisa me disse: dê a volta na praça. Dê a volta na praça.
mas o meu rumo era reto, e eu dei a volta na praça. E no farol, no sentido da frente, quando você olha para frente do shopping, a voz falou assim para mim: para e pega esse jovem e leva para sua casa. E por um instante eu pensei, meu pai, ele é falecido, mas ele era militar. E a gente conversava muito, ele falava umas coisas, umas técnicas, e ele tinha uma palavra chamada tirocínio, que é policial bater o olho no indivíduo e fazer uma leitura rápida, se era perigoso, se era forte, se era fraco, se era ameaçador ou não. E eu, com aquilo na mente, eu olhei, ouvi aquela voz: essa ovelha é menor do que eu, ele é mais fraco, não sei o que tem na mochila, mas eu vou levar. E eu encostei e falei para ele: vem cá, você quer ir em casa? Você quer comer? Você quer tomar um banho? E eu avaliando ele humanamente. E ele falou: quero. Eu coloquei ele no carro e eu fui, continuei indo e fiz algumas perguntas para ele, uma sondagem rápida, humana. De onde você veio? O que você fez? Eu estou vindo de São Paulo, tal, estou com dificuldade, estou vindo a pé, tal. Eu cheguei em casa, aí abri o portão, né? Nós entramos e eu morava num apartamento na época. E eu abri a porta da entrada e começamos a subir a escada. E eu bati a porta de casa, porque eu vou bater a porta. Eu não posso chegar com alguém assim de repente, eu achando que ia abafar, não, olha, eu bati antes para não assustar. Aí eu fiz assim. E a minha esposa abriu, ela olhou para mim com uma cara que nunca mais ela vai olhar, porque eu estava do lado da pessoa do andamento. Não falou nada, como a esposa sabe. E nós entramos, eu falei: amor, pega a toalha, pega as coisas que ele vai tomar um banho. Então ele entra no chuveiro e eu acho que às vezes eu reclamo com os meninos, meus filhos estão tomando um banho demorado, que o pai reclama, meu pai está tomando banho. Mas ele tomou um banho, irmãos, muito demorado. Eu não sei se você já ficou muito tempo sem tomar banho, já ficou não? Alguns dias, no acampamento desbravador com os bravadores. E aquele banho, não precisa ser muito tempo, mas aquele banho gostoso, você toma assim: nossa, que banho gostoso, todo sujo assim. Eu imagino que ele, talvez, quanto tempo ele não tinha tomado banho, irmãos? Quanto tempo? Não sei. E a minha esposa, nesse momento, ali preparando a comida, eu lembro que Deus me colocou no meu coração, eu peguei uma roupa. Eu não peguei uma roupa qualquer. Eu peguei uma roupa que eu tinha comprado, um especial boa minha, uma roupa, outra roupa, uma calça, mais algumas coisas. Eu pensei: eu não vou dar a roupa que eu não estou usando mais, eu vou dar uma roupa que eu uso de verdade. Eu coloquei na mochila e ele tomou o banho dele, pegou a toalha, deu para minha esposa, e aí ele comeu ali, né? Alimentou-se, muito feliz e tal, e ele veio embora. E quando a gente estava chegando perto do ex-Bradesco, que agora fechou lá perto do shopping, eu comecei pegando para ele, falando de Deus, né? Ali, falei assim: eu vou te dar um dinheiro. Peguei um valor e dei para ele, falei assim: olha, eu falei de Deus e nunca mais vi ele. Nunca mais. Não sei. Eu entendo que Deus me usou. Isso é sobrenatural. Eu estou contando para vocês porque eu sei que é sobrenatural isso que aconteceu. Aprendi muitas coisas. Eu chego em casa, eu vou contar aí a minha esposa comigo. Eu cheguei em casa depois. Eu imagino que ele ficou muito feliz. O que aconteceu? Eu não sei se foi um anjo mesmo. Talvez não foi esse anjo, mas talvez seja uma pessoa normal. Mas Deus me deu a honra de, naquele dia, eu ter sido Deus para ele. Entendeu? Representar a Deus. Toda a honra e glória para quem? Para Deus. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu cheguei, bati a porta, minha esposa: você está louco? Você trouxe ele aqui? Nós temos crianças pequenas. A toalha, o que você fez com a toalha, irmão? Jogou fora. O banheiro estava em curso. Quanto tempo demorou para você tirar a sujeira do banheiro? Quantas lavagens? Ela não está falando todo. Olha só. Então, Deus agiu em nossa família e agiu na vida dele. E o texto de Jesus que nós vemos aqui é muito importante entendermos a nossa missão. Eu sei que foi sobrenatural, Deus usou, mas que honra ser usado por Deus, é ou não é?
Deus quer te usar em todas as áreas. Vamos para o próximo texto. Eu gostaria que você abrisse em São João capítulo 3, verso 3. Abra lá. Nós não temos noção do que é morar na rua. A gente já trabalhei com moradores de rua, já fui em clínicas, e graças a Deus nunca precisamos morar em rua, mas não deve ser fácil, não é, né? Não deve ser fácil. Mas João 3,3. Alguém pode ler para participar? Desculpa, aqui é São João, tá? Eu falei de Lucas. São João capítulo 3, verso 3. A isso respondeu Jesus: em verdade, se alguém não nascer de novo, não pode ver o mundo. Nascer de novo. A gente conhece a história de Nicodemos. Ele, ali um fariseu erudito, ele com vergonha de se encontrar com Cristo, ele pergunta em público, ele vai à noite na surdina e pergunta a Cristo, e Jesus fala com ele pergunta, Senhor, o que eu faço? Como é que a vida da salvação e tal, me deixa dos sonhos? E ele fala assim, em verdade eu digo, aquele que não nascer de novo, da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Ele não entendeu muito isso. Mas nós estamos falando de novo nascimento. Eu gostaria de parar aqui um pouco. Porque essa parte da Bíblia, essa frase de Cristo, ela é muito importante para nós. Também. Estamos vivendo um mundo secular, em que tudo é normal, que tudo não tem muita importância, ainda mais para a separação das coisas de Deus, para a obra de Deus. E quando a gente fala de nascer de novo, é um milagre. O novo nascimento, o coração segundo o coração de Deus. Quem pode conceder o coração novo? Quem pode te dar o coração segundo o coração de Deus? Nós estamos falando de um novo ser, uma nova vida. Estamos falando de santificação do coração. Em um mundo em que a lascívia, a prostituição, a injustiça, o mal, a insignificância das coisas importantes, elas estão imperando, elas estão reinando. Deus tem um chamado para nós de um novo coração. E nós vamos estudar aqui alguns textos importantes. Primeiro, se você quiser abrir a Bíblia, acho que vai projetar lá, mas 1 Coríntios 6,11 diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados. 1 Coríntios 6,11. Mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, em o Espírito do nosso Senhor Jesus. Deus aqui, através do apóstolo Paulo, ele fala: vocês foram lavados, santificados, purificados, têm uma nova vida, têm um novo caminho, andem segundo a vontade de Deus. Nós estamos aqui falando de santificação do coração, separação das coisas do mundo. Se eu bebo ou não bebo, se eu bebia não bebo mais, se eu fumava ou não fumo mais, se eu era egoísta não sou mais. A gente pode começar a falar vários objetivos aqui, mas Deus tem o poder de transformar, santificar o coração para um mundo em que está à beira do fim. A Bíblia Inspirada nos diz que no final dos tempos é hoje e no fim do fim, rostos brilhando de consagração a Deus estarão andando para a terra, o povo de Deus, e as pessoas notarão. Essas pessoas, irmãos, são eu e você, consagrados a Deus. Salmo 51, 10. Salmos capítulo 51, verso 10. Diz assim, nós conhecemos o texto: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O novo coração consiste em um coração puro, reto, segundo a vontade de Deus, em que você obedece a Deus, você guarda os mandamentos pelo poder de Deus, pela graça dele.
O que você vê, não vê mais. Prostituição, pornografia. O que você ouve, você não ouve mais, pelo poder de Deus. Músicas seculares. Deus te chama para uma nova vida, meus filhos. Lembrando, pelo poder dele. Lembra de Davi? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova de mim um espírito reto. Essa é a vontade de Deus para nós. Para que as pessoas olhem para nós e falem: Deus existe, Ele é real. Eu quero servi-lo. Porque a injustiça tem que acabar. O mal tem que acabar. A morte tem que acabar. O câncer tem que acabar. No Rio de Janeiro essa semana, eu não vou falar sobre isso agora, mas estou lembrando. Que terrível, irmãos, triste. É triste demais o que está acontecendo no mundo. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Um coração puro. O Senhor Jesus nos convida a estarmos de joelhos perante Ele, a buscá-lo, a estudar a palavra e orar: Senhor, santifica o meu coração. Eu lembro que quando na minha infância tinha irmãos na igreja valorosos. Eu vejo que a igreja aqui do Independência Natura, né? Senhoras aqui e tal. Eu lembro da época da minha avó, o pessoal da igreja lá em Minas, e a igreja tinha poder. Os irmãos oravam. Eu lembro que a minha avó, a Rose fala, né? A mãe da Rose, minha esposa, fala que minha avó orou, né? Hoje em dia, e o vô dela foi curado. Oração curou. Isso aí foi 2000 e pouco. Pessoas consagradas a Deus, puras, temiam a Deus, serviam a Deus, estavam na presença de Deus. A minha avó morreu com 87 anos, com 5 estudos bíblicos, viu? Para os 5 estudos. Ela morreu dormindo com a Bíblia do lado da igreja, da cama. Deus tem um desafio para nós, irmãos. Nós sejamos exemplos na igreja, em casa, na família, na sociedade, do lado dele. Como ele andou com Deus, como Moisés andou com Deus. É a vontade de Deus para nós. E o mundo que está mergulhado no mal, é ou não é? Para todo lado. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus e ela vem verdades, como o sábado, verdades como a alimentação, e que testemunho bonito, não foi esse bonito? Testemunho provar e ver da obediência à vontade de Deus. Como é que impacta? É desafiador, mas o inimigo, a lição da semana passada, essa semana dos adultos, foi tremenda, né? A luta, isso me chama muita atenção. Lá na lição dos adultos, aquela imagem, né, da semana passada, lembra? A luta por trás de todas as lutas, o grande conflito. A sua salvação está em jogo, a minha. E o inimigo e Deus usam suas armas, as suas estratégias para salvar ou para levar a perdição. Isso não detalhemos. Não podemos separar as coisas, a nossa vida e as coisas de Deus. É tudo integrado, a vida espiritual com a nossa vida cotidiana, é junto. Tudo que a gente faz, a gente pensa, assiste, come, aonde você vai, o que você fala, é adoração, é ou não é? Deus tem planos maiores para nós. Levítico 27, capítulo 20, verso 7, diz assim: santificai-vos, pois, sede santos, porque eu sou santo. E Ezequiel 36, 26, isso eu gostaria que vocês abrissem. Abra lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 6. Ezequiel, capítulo 36, verso 6. (36, 26). 36, 26. Desejo de Deus para o povo escolhido dele, o povo que tem a verdade presente, as verdades que devem ser anunciadas às nações, ao seu vizinho, ao seu parente, com amor, claro.
com o poder do Espírito. É necessário nascer de novo para poder ter poder na mensagem. Sabe aquela frase? Falo, faço o que eu falo, mas a frase é a seguinte: meu pai fala, às vezes eu aguentar com meu pai, né? Falar uma coisa e fazer outra. Meu pai, ele falou assim: fala, faz o que eu falo, não faço o que eu faço. Enfim, isso tem poder. A gente tem que não ser só ouvinte da palavra, mas o que? Pratique, para ter poder, Douglas. Como você quer levar a mensagem para o filho, para a nora, para o vizinho, se você não vive? Isso engloba toda a verdade, né, da palavra de Deus, da igreja presente. Deus quer que a gente que purifique nossa vida, e nós escolhemos estar ao lado dele, essa purificação do coração, que é pelo poder dele. Ele está dizendo isso aqui, ó. Eu estou orando assim, irmão: Senhor, santifica meu coração, me dê um novo coração, Senhor, para ter poder, para dar exemplo, para testemunhar, que eu assuma e o Senhor apareça. Olha o que o texto diz: dá-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei em vós o coração de pedra e vos darei o coração de quê? Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no meu quê? Estatutos, guardei os meus e observeis. É a norma, irmãos, padrão de Deus para nós, do poder dele. Deus já tem nos santificado, né? Deus já tem nos purificado. Quando nós temos a palavra, Deus vai transformando, mudando nosso coração. Ele quer mais, Ele quer nos dar o exemplo. E aí nós fala que quando o caráter de Cristo se espelhar na igreja completamente, o que vai acontecer? Quem é o texto? Ele voltará. E por falar em voltar em profecias, eu não preciso nem comentar aqui o tempo que nós estamos vivendo. Mateus, então, aqui 6 agora, 22, outra frase de Cristo: são os olhos a lâmpada, lá em Mateus 6, 22. Vamos voltar no Novo Testamento? 11h42, eu estou monitorando aqui, tá? O horário, fique tranquilos. Nós já estamos. Mateus 6, verso 22. Capítulo 6, verso 22. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti não seja trevas, que grandes trevas são. Nós somos o que vemos, o que ouvimos, o que comemos. Devemos vigiar, irmãos, em nossa vida. Mensagem de Cristo impactante. Ele sabia que seria do futuro. Ele sabe como o nosso corpo trabalha, nossa mente absorve. Devemos vigiar. Hoje, no mundo da tecnologia, há um toque no dedo. Coisas bênçãos ou maldições podem aparecer. E pesquisas dizem, falando do celular, pode ser qualquer outra coisa, mas antes falando do celular, que muita ansiedade hoje no mundo, sabe? Estresse, depressão, é a tela, dopamina, né? De vez em quando o Samuel sabe como pode limpar, se o Samuel agora quando depois e amanhã ele vai ficar sem esse telefone todo tempo, vamos descansar a mente. A tecnologia está aqui, irmãos, não tem mais como. Eu uso trabalho para estudar para trabalhar, inclusive. Mas ele tem sabedoria. Isso é um ponto, tá? Mas tem muitas coisas que vão entrar em nossa mente, em nossos olhos, vai fazer diferença. Nós somos o que nós contemplamos. Contemple a Cristo, contemple a cruz do Calvário, contemple, leia a Bíblia, estude Espírito e profecia, aprofunde na palavra do Senhor.
Vai fazer diferença na sua vida. Ó, Pedro inspirado, diz assim: toda alma. E tem um detalhe interessante, antes de eu ler aqui, tem que entrar no final. Tem um detalhe interessante. Nosso jeito de ser, nossa personalidade, o que nós somos, elas são influenciadas pelo que nós estamos, o que nós lemos e tudo. E tem pessoas que elas são influenciadas muito negativamente, ou tem um temperamento assim. E quando você lê a palavra de Deus, tudo está na igreja, você absorve aquilo e você é diferente. E devemos ser diferentes pelo poder de Deus, amém? As pessoas devem olhar para nós e falar assim: esse tem Cristo, é ou não é? Ou eu estou errado? Assim, não, o Douglas, homem de Deus, servo de Deus. Eu posso falar de coração que eu conheci o Douglas por algum tempo lá no desenho antigo, né? Eu estou convivendo com ele. Deus é tremendo na vida dele, amém? Homem de Deus aqui, aliás, a noiva também. E outras pessoas que podiam falar aqui, é o Espírito de Deus que faz isso tudo em nossa vida. Mas a vontade de Deus é que, quando as pessoas olharem para nós, a gente tem uma influência tão grande na vida dessas pessoas, que elas mudem pelo poder de Deus e façam assim, realmente. Tem pessoas que nem vai perceber a mudança dela. Mas quando a gente chega, já viu aquelas pessoas que chegam no ambiente e já não percebem? Parou bem ou parou? A pessoa chega num cômodo, chega numa casa e você vê, peraí, mudou, está mais alegre, não é? Está mais animado, ou tem esperança. Ou se não, só fala de coisa triste, viu? Só de coisas pesadas. Isso não vem de quem? Deus. Olha o que a Bíblia Inspirada diz sobre isso. Essa questão dessa influência que nós vemos e passamos para os outros. Ó, diz assim: ó, toda alma está circundada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança e perfumada com a fragrância do amor. Amém? Ó, vou continuar. Ou pode estar pesada e fria, com as nuvens do descontentamento, egoísmo, intoxicada com o contato mortal de um pecado acariciado. Ponto. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa que nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. Viu que eu li? Quando você chega no ambiente, quando o William chega no ambiente, eu estou influenciando, mesmo conscientemente ou inconscientemente. É forte, não é? Quando você chega no ambiente, você tem que transparecer Cristo, esperança, ânimo, fé, pelo poder de Deus, pela graça dele. Se eu caminho com Cristo, eu vou, a maioria do tempo, transparecer. Somos humanos, temos provas de dificuldade, muito, né? É dificuldade. Mas Deus espera de nós muito mais esperança, fé. Irmãos, temos a promessa da vida eterna. O apóstolo Paulo fala: todos que aceitaram a Cristo, Jesus, foram batizados, aceitaram a Cristo, o nome está no livro do céu. Amém? Amém. Quem já leu os estudos bíblicos? Você é coisa de bíblico contigo. Você está, hoje não tem esse texto aí, mas tem esse texto que fala: o nosso nome está no livro do céu. Isso não é motivo de alegria? Aí continuando o texto, né? Esta é uma responsabilidade de que nós não podemos livrar. Nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, até a expressão da fisionomia nos influencia. A fisionomia, desculpa, tem sua influência, até o jeito de eu olhar para a pessoa. A gente percebe, vocês estão fazendo uma leitura de mim, eu estou aqui, eu estou exposto aqui, vocês estão me vendo, eu estou falando. Vocês fazem a análise, é normal, até a fisionomia a gente nota. Isso pode impactar positivamente ou negativamente as pessoas. Do jeito que eu trato, que eu vejo, que eu olho. Para a vida eterna, não, isso é muito sério. Da impressão assim feita depende de consequências para o bem e para o mal, que ninguém pode computar. Parábola de Jesus. E o último texto aqui.
Mateus 20, verso 26. Nós estamos em época de última fase, né? Aqui que Cristo a gente vai usar aqui, que impacta na nossa vida. Mateus 20, 26 e 27. Nós estamos em época agora de comissão de nomeações, não é? A igreja de Adventistas tem algumas coisas incríveis. E os cristãos, a gente anda na contramão do mundo, não é? Um líder lá no mundo, na fábrica, uma pessoa com status, com uma posição alta, ela manda, né? Manda eles mandam, ela é. Quem está na fábrica sabe. E o cristão e a igreja, o que ela fala de um líder? Quem pode ler para mim, por favor, Mateus 20, versos 26 e 27? Pode ler para participar. Mas sempre você não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Ok. E quem quiser ser o primeiro de vocês, que seja o servo de vocês. Contentos, brigas em qualquer lugar do mundo, guerras, orgulho, vaidade, altivez de espírito. Na casa de Deus, na igreja de Deus, é o contrário. Se você é um diácono, se você é um diretor de escola sabatina, é uma responsabilidade, mais serviço. Se você é um ancião, mais serviço para servir. Entendeu? Aí o servo diz assim: eu fico imaginando Jesus lá na Santa Ceia, sabe? E aí Jesus ele abaixa, e agora vai lavar os pés. Pedro está segurando: não, se eu não fizer isso, não tem parte comigo. Jesus já está faltando Pedro. Aí ele vai e lava os pés dos discípulos. Eu fico imaginando, eles não tinham noção, irmãos, quem estava lavando o pé deles. Se eles entendessem aquilo, eles tinham nada mais do menos que todo-poderoso, o Rei do Universo eterno. Ele dá o exemplo de humildade. E quem somos nós? Para acharmos que somos maiores ou melhores que o outro? Quem somos nós? Isso se aplica em tudo quanto é lugar para a vida, mas na igreja não. Principalmente para dar o testemunho fora. Cristo, ao dizer essas frases, ele impactou o mundo, né? Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus somente ele podia dizer isso, é o daí. Só Cristo. Aos braços de Jesus, o cansado descansa, o sobrecarregado alivia a carga. Os conselhos de Jesus para nós, nesta manhã, eles são vida e espírito para nossas vidas. Muitas das dificuldades que nós temos, das lutas, às vezes nós escolhemos muitas coisas erradas, dificuldades, mas Jesus ele carrega no colo o seu necessário. Ele pode te limpar, ele pode te purificar, ele pode transformar seu coração, santificar o coração pelo poder dele. Ele quer fazer isso na sua vida nesta manhã, todo o tempo. Entregue seu coração a Cristo nesse momento. Entregue sua vida. Eu não sei qual o fardo, eu não sei qual a peleja que você está tendo, eu não sei qual conselho desses tocou em seu coração, cada que frase que impactou você. Mas eu sei que a palavra de Deus e Deus muda vidas. Ele é a razão de tudo existir. Ele é a razão da felicidade, da segurança, da esperança da vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim ainda, que morra, viverá. Ele também nos dá a esperança da vida eterna, mesmo diante da morte. Tem períodos queridos, né? Eu ia falar para vocês que eu perdi meu pai na pandemia, né? 15 dias de férias. Eu tenho esperança de Jesus na manhã da ressurreição. Vamos ver primeiro o nosso anjo dizendo antes: quem morreu em Cristo, ele se sente morrer. E aí a gente vai ver as pessoas amadas e Jesus nas nuvens do céu. Vai ser fantástico esse momento. Um novo corpo,
Convite de Deus para você: ouça a sua voz, leia a palavra, siga os caminhos de Deus, os conselhos, ame a Deus de todo o coração. Estamos vivendo num mundo atolado no mal e no pecado. Eu te convido a ser diferente, a pensar diferente. Lembra do apóstolo Paulo? Renovar nossa consciência, a vestir diferente, a comer diferente, a andar diferente, a falar diferente. Esse é o convite de Deus para você. Ele pode dar o Dilo vai agora quando eu vou tocar e cantar. Nesse momento, faça oração a Deus. Converse com Ele. Algo que você quer conversar com Ele. Algo que você quer estar íntimo com Deus. Alguma coisa que você precisa renovar, né? Arrumar, ajustar. Converse agora com Deus. É muito importante esse momento, tá? De você com Deus. Falou de mim. Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, pelo poder da Tua palavra, pelas Tuas mensagens. Sabemos que existem homens, sabe, guiados por Ti, palavras, frases fortes. Ah, Senhor, mas Tu és sabedoria. O Senhor é o Deus todo sábio. As Tuas palavras fazem muita diferença em nossas vidas, Senhor. O Teu poder, através delas, mudar o nosso coração. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Que elas possam, pelo Teu poder, continuar nos transformando. Que elas possam, Senhor, pelo Teu carinho, nos moldar. Que possamos ser segundo o Teu coração. Que possamos contemplá-lo. Que possamos ficar longe do pecado, Senhor, do mal, das coisas que entristecem o Teu coração. Eu sei que só pelo Teu poder
coração com alta natureza. Mas nós podemos escolher estar ao teu lado. Nós podemos escolher, na hora do Espírito tocar, ao teu lado. E pedimos, Senhor, este poder. Pedimos um novo coração. Santifica a nossa vida, Senhor, com o teu poder. Guarde cada família, cada indivíduo. Trabalha em cada coração, Senhor. De cada família, cada filho, cada esposo, esposa. Cada parente, cada irmão. Trabalhe em minha vida, Senhor, para que nós possamos amar de todo o coração e ter o exemplo, sabe, teu, e nós refletimos a tua presença na vida dos outros. Em nome de Jesus. Amém.